Meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube aqui da paróquia São João Eudes, no bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza, Ceará. A palavra de Deus hoje, Jesus faz uma catequese muito boa hoje, com a palavra que entra no nosso coração. Jesus colocou hoje no Evangelho 4 tipos de pessoas, né? 4 tipos de pessoas que a palavra pode chegar no coração, mas chega de maneira diferente. Mas antes, a segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos, que é a carta chamada Top, né? De São Paulo, porque ele escreveu numa maturidade espiritual muito grande. Se você for ler a carta aos Romanos, São Paulo trata de um tema teológico, assim já com a maturidade da fé espetacular. Diferente da primeira carta dele, que foi a carta aos Tessalonicenses, que foi uma carta bem simples, ele estava começando ali o seu ministério na fé, ele escreveu uma carta bem simples. Mas a carta aos Romanos é uma carta bem profunda e bem espiritual. São Paulo faz uma comparação na carta aos Romanos, de que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada de fé, é como uma mulher grávida que está para ter o neném. Qual é o objetivo principal da nossa caminhada? O céu. O objetivo principal é o céu. E para chegar no céu, a gente passa as provações, as dificuldades, tem coisas boas, tem perseguição, tem isso e aquilo. A mulher, na gravidez, muitas vezes a mulher passa umas pelejas na gravidez, né? Que não é fácil não, né? E quando vai ter o neném, tem aquelas dores, né? Que o homem não sabe que dor é essa, né? Mas tem as dores muito fortes no momento de ter o neném, mas depois que a mulher tem o neném e pega o neném nos braços, aí ela esquece tudo que passou. A alegria dela é tão grande, esqueceu tudo que passou, aquela dor e tudo. Do mesmo jeito somos nós. Por isso que o mundo, São Paulo diz que o mundo está gemendo em dores de parto, porque a palavra de Deus já foi colocada no mundo. E esse confronto da palavra de Deus e do pecado, das coisas que fazem oposição ao Evangelho, é que faz com que a palavra de Deus vá sendo semeada no coração da humanidade, mas ao mesmo tempo o inimigo vai tentando tirar a palavra de Deus do coração e da vida das pessoas. Na primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, o profeta diz que a palavra de Deus, ela não volta para Deus sem causar um efeito na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela mostra o caminho e ela mostra a escolha que a gente tem que fazer na nossa vida. Depois que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou ser de Jesus, ou eu vou ser do mundo. Mas eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que tomar uma decisão. Depois que eu recebo a palavra de Deus mexe tanto na minha vida que eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ser de Cristo ou eu não vou ser de Cristo? Por isso que hoje, engraçado, o evangelho de hoje, ele é bem interessante, porque tem uns estudos hoje de psicologia, né, e tudo, que procura mapear o ser humano. Por exemplo, quem conhece o Eneagrama, a gente vê ali que tem 9 personalidades, né? Mas está muito em alta, hoje, no momento de hoje, está muito em alta os temperamentos, né? Quem é fleumático, né? Quem é sanguíneo, tudo, então são os 4, né? Os 4 temperamentos, está muito em alta. Mas Jesus, quando ia falar de parábolas para as pessoas, há 2000 anos atrás, Jesus já viu 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas. Olha como é interessante. Como a palavra de Deus, ela é semeada no coração da humanidade, no nosso coração, ela vai encontrar corações, personalidades, vida hereditária, né? Diferente. Vai encontrar jeitos diferentes, pessoas diferentes, e dependendo de como está a nossa caminhada, a nossa vida, a palavra, ela vai sendo recebida de maneira diferente. A primeira comparação que Jesus faz, o primeiro coração, o primeiro jeito, né? A primeira pessoa, o primeiro terreno que Jesus coloca, é a palavra quando é semeada
e ela cai na beira do caminho. Aí o pássaro vem e come. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, mas ela vive pela cabeça dos outros. Ela vem para a igreja, às vezes lê a Bíblia, mas ela prefere escutar por aí o que as pessoas falam. E é uma pessoa muito superficial. Ela vive igual piolho pela cabeça dos outros, né? Então a pessoa não tem uma personalidade. A pessoa não tem uma coerência. Tudo aquilo que falam para ela, ela acredita. E tem muita gente desse jeito na igreja. Às vezes a pessoa vai pulando de galho em galho para ver, é um self-service, né? A pessoa experimenta aqui, experimenta ali, para ver o que é que vai se adaptar melhor para ela. No lugar de a pessoa se adaptar ao projeto de Jesus, a pessoa quer que o projeto de Jesus se adapte ao jeito dela. No outro terreno, no outro coração, a semente, ela é semeada num coração de pedra. Um coração de pedra, vixe como é difícil. O coração de pedra, ele não tem areia para poder criar raízes. O coração de pedra é superficial. É superficial. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus muitas vezes, mas ela não dá continuidade para fortalecer a sua vida espiritual. A pessoa não conhece a palavra, a pessoa não vive uma vida de oração, e qualquer problema que aconteça na vida da pessoa, a pessoa se abala. Uma pessoa superficial. Só vem à igreja quando está precisando, é no desespero, quando morreu alguém, quando é para batizar alguém, quando é para casar. Só vem para a igreja no momento de necessidade, é aquele coração de pedra. Para que eu vou à igreja? Para que isso? Para que rezar? Para que aquilo? Mas ficou doente, ixi, chama o padre, eu vou para a igreja, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Coração de pedra. O outro coração é quando a palavra cai num coração cheio de espinhos. Porque nós, quando somos apegados às coisas do mundo, a gente sufoca a palavra com bastante facilidade. Quer ver uma coisa? Muitas vezes a missa, quando a gente vem para a missa, aparece 1001 coisa. É uma visita que vem do interior, é um compromisso, é um jogo, é isso e aquilo. E a gente diz, não, meu Senhor, hoje eu prefiro fazer outra opção e fazer outra coisa. Vive numa vida de sufoco. Os espinhos, os espinhos que são as cores do mundo, que as pessoas é apegado, vai sufocando a fé da pessoa, até ela não dá nenhuma importância para Deus. E tem o terreno bom, o coração que é regado, o coração que está aberto para acolher a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus entra, a pessoa muda de vida, a pessoa se transforma. E de repente, quando a pessoa vai para o trabalho, a pessoa vai para a academia, a pessoa vai para a faculdade, as pessoas já veem aquela pessoa de maneira diferente. Puxa vida, fulano de tal era de um jeito, ele está agora se comportando de um outro jeito. O que foi que aconteceu? A palavra de Deus entrou no coração daquela pessoa e transformou. E aonde ela está, ela vive os ensinamentos do Senhor Jesus. Ela procura dar testemunho da graça de Deus na sua vida. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, quando a pessoa acolhe a palavra de Deus, a pessoa tem que ser humilde, porque a palavra de Deus vai confrontar a nossa vida. A palavra de Deus vai confrontar os nossos pecados. A palavra de Deus vai confrontar as injustiças que a gente comete todos os dias. E a palavra de Deus exige de nós uma decisão, uma transformação, uma conversão. E essa conversão começa aonde? Dentro de casa. Aí é que é o mais difícil. Essa conversão começa dentro de casa. Aquele esposo que tem um coração duro, que não quer vir para a igreja, que só faz chamar palavrão com a esposa, que só faz gritar, que só faz brigar. Aquele esposo, quando ele é tocado pela palavra de Deus, ele se transforma um homem temente a Deus. Aí a palavra de Deus vai produzir frutos na vida dele, ele vai ser bom para a esposa, ele vai educar os filhos nos caminhos do Senhor, vai trazer para a igreja e vai ser uma alegria, um testemunho e um exemplo para toda a família.
A mulher, a esposa, quando recebe a palavra do Senhor no seu coração, ela não vai ser aquela mulher chata que só vive brigando. Tem mulher que só vive brigando com o marido. Saiu da missa, a mulher já fica pensando em casa, o que foi que meu marido fez, né? Para poder brigar. A mulher tem que ser esperta, a esposa tem que ser esperta, tem que ser inteligente. Muitas vezes o esposo não vem para a igreja, e o que é que ela faz? Ela só faz brigar, ela só faz reclamar. A esposa sábia e inteligente, que recebe a palavra do Senhor, ela tem que evangelizar o seu esposo. Ela tem que evangelizar. Porque quanto mais ela briga com o esposo, mais o esposo vai fechar o coração para a palavra de Deus. Quanto mais ela briga, quanto mais ela reclama, ela acha que vai converter o esposo no grito, na pressão e na força. Pelo contrário, ele vai se fechar e vai ficar mais difícil de ele vir para a igreja. Por isso que a mulher sábia, ela tem que saber ter aquele jeito do Senhor Jesus para conduzir o seu esposo, a sua vida, a sua família, as crianças, para que ela possa evangelizar o esposo que não vem para a igreja. Por isso que no coração de cada um, Jesus diz, quando a pessoa está aberta na graça de Deus, para que essa graça possa acontecer e transformar a vida das pessoas, e muitas pessoas vai produzir 100% de frutos, em outras pessoas vai produzir 60%, em outras 30%, mas o importante é a gente multiplicar os nossos talentos e os nossos frutos. E a pessoa que recebe a palavra de Deus, ela não fica do mesmo jeito. Ela produz muitos frutos, aonde ela está, na sua casa, no trabalho, na faculdade, na academia, aonde ela estiver, essa palavra vai produzir muitos frutos, através da sua palavra, do seu testemunho, do seu exemplo e da sua caminhada de fé. Peçamos ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que essa palavra do Senhor possa entrar no nosso coração e possa produzir muitos frutos, e que se saindo daqui, sejamos um instrumento da graça e do amor de Deus. Em primeiro lugar, na vida da família. E depois para os amigos, no trabalho, na faculdade, aonde a gente estiver. Assim, o reino de Deus, ele vai crescendo. E cada um de nós que fizemos uma aliança com o Senhor através do batismo, vamos multiplicando essa graça de Deus no mundo. Para que a gente tenha um mundo melhor, de paz, de solidariedade, de justiça e de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.